Thales, tu colocaste termo muito importante. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre o assunto. Então, do conceito de plano de ensino, a gente passou a definir atividades pedagógicas por disciplina e vem a questão dos créditos, da carga horária. No Brasil, na URGS, o crédito é diretamente, organicamente relacionado à questão de carga horária, o que leva a mais um ponto um pouco problemático quando o duplo diploma é enxergado de forma muito micro, que é essa questão de equivalência de créditos. Então, eu queria te perguntar, na tua experiência, o quão essa noção de crédito da URGS deve ser usada para estabelecer acordos de dupla diplomação, se é a forma correta de se chegar a um resultado ou não. Bem, a questão de crédito ela é muito polêmica. Polêmica no sentido porque nos parece que nós não temos discussões qualitativas mais aprofundadas sobre isso. Eu assim não tenho apropriação suficiente para discutir esse assunto, mas me parece que no Brasil pouco se tem discutido, inclusive conceitualmente, sobre crédito, né? Não só na nossa universidade. Se na nossa universidade a gente identifica essa lacuna, uma definição, digamos assim, um pouco mais discutida sobre crédito, porque hoje tem essa relação, crédito igual a 15 horas aula, hora de trabalho, hora cheia, enfim, conforme a atividade de ensino se faz essas adequações. Mas enfim, então, o que é o crédito para nós? Como é que se define? O que inclui? O que ele representa? Hoje ele representa tempo. Tempo é algo importante no currículo, mas não só. Então, se a gente retomar a própria noção de currículo, ele envolve essa questão do tempo, do lugar, da experiência, mas não pode ser vinculado a ele, né? Só aqui abrindo um parênteses, o currículo ele é formado por 3 aspectos. A gente tem um aspecto dos saberes, os conhecimentos, que eles são selecionados para se aprender coisas, para poder se transformar em competência e alguém ser capaz de fazer algo. Então temos conhecimentos e saberes. O professor Alfredo Veiga Neto, um colega nosso da universidade, distingue o conhecimento, como essa discussão mais científica e tal, e saberes, todo esse conjunto que envolve experiências e tal, que nem sempre está incluído nessa discussão mais acadêmica. Nós temos uma segunda parte dessa composição da noção de currículo que tem a ver com relações de poder, ou seja, quem escolhe o que para incluir esse currículo, né? Então, isso não é uma mera questão apaziguada, digamos assim. A gente tem disputas? Não, nós temos este conhecimento que nesse momento é validado por este conjunto, etc. Então, envolve esse recorte das relações de poder. E o currículo quer transformar alguém em alguma outra situação, né? Então, quer transformar o quê? Um estudante em um profissional, no nosso caso. Então, isso demanda o quê? Um conjunto que está vinculado ao tempo. A nossa experiência de vida ela é vinculada ao tempo. Então, é preciso levar em consideração, mas não pode ser uma métrica única, né? Então, para resumir, eu diria para vocês, nós precisamos discutir, conceituar, tanto metricamente, tecnicamente, qualitativamente, esta noção, porque se ela se torna uma noção importante na dupla diplomação, praticamente que faz essa validação, eu estou pensando como universidade, nós precisamos responder minimamente uma pergunta: o que e como nós vamos fazer essas validações? Né? Será que é por essa questão do crédito? Como é que o crédito é entendido nacionalmente? Essa concepção nacional, ela é a mesma que nós entendemos, né? Ou é uma concepção que, face com quem nós estamos fazendo esse acordo, ele tem um poder de nos colonizar com essa noção? Né? Ou então que elementos nós temos condições de fazer o acordo, né? E esse acordo é pautado por que entendimentos? É daí que eu defendo essa questão. Precisamos discutir e ter um acordo minimamente conceitual e técnico e tal, não apenas vinculado ao tempo. Que é, talvez para concluir essa conversa, que é um dos interesses políticos maiores que eu enxergo no fato de acordar
uma dupla diplomação entre duas universidades de dois países diferentes. Esse processo de internacionalização do currículo que passa por um convênio e, portanto, por uma discussão dialógica e crítica nos dois sentidos, para equacionar, para adequar dois currículos, que a internacionalização possa levar a esse processo de reflexão, de autoconhecimento, de autodiscussão comparativa sobre o porquê das formações, qual o perfil de profissional queremos e como queremos chegar lá, e se para medir no tempo de formação outro critério e quais saberes. Se a internacionalização pode servir a fomentar essa discussão nacional, nós temos um grande ganho, que esse processo de internacionalização tem. E a gente toca também em cheio na diferença entre a internacionalização do ensino superior e globalização do ensino superior. A ideia não é padronizar tudo, harmonizar tudo, longe disso. Seguir padrões que outros estão nos impondo, que isso seria a globalização. A ideia é realmente internacional no sentido de conhecer melhor os outros e, portanto, nós conhecer melhor e melhorar nossas formas. Sim, e acho que tu toca num aspecto muito importante, que essa diferenciação ela precisa ficar muito clara, né? Que é justamente a gente poder pensar neste processo de internacionalização dos nossos currículos ou dos nossos projetos pedagógicos ou da nossa formação profissional, de alguma maneira, que é justamente a gente poder perceber esses processos em que quais são os nossos argumentos, que nós acreditamos, as nossas definições que podem ser levadas no mesmo status para outros países e que se possa, nesse acordo de argumentação, digamos assim, a gente poder chegar a construir algo conjunto, né? Porque aí não é adotar simplesmente esta padronização, mas se está fazendo um conjunto de elementos que ambos consideram importantes para essa formação. Perfeito. Clarice, muito obrigado pelos esclarecimentos. A conversa foi muito boa. Com certeza, e levantou muitas questões, eu acho, para a gente continuar refletindo. Sim, eu acho que sim. Então, em síntese, eu vou tentar fazer um rascunho aqui no quadro, bem cartesiano, na tentativa da gente poder fazer um resumo do que a gente conversou até agora, né? Nós poderíamos pensar em uma pirâmide invertida, se nós poderíamos desenhar, dividida em 3 níveis. Nós temos, aqui neste primeiro nível, nós temos, tentar usar cores para ficar melhor, a própria legislação de diretrizes e bases da educação nacional e as diretrizes curriculares nacionais. Então, você poderia dizer que aqui nós temos um nível que é nacional, onde se trabalha, digamos assim, o conjunto de todas as legislações, as políticas educacionais de formação de profissionais de nível superior na universidade. Num segundo momento, depois então que nós nos apropriamos dessas características, nós vamos para o que nós conversamos, que é sobre o PPC. Esse PPC, ele tem então o nível da universidade. E ele é então o nosso projeto pedagógico de curso, que é o conjunto, então, é um documento feito em forma processual, coletivamente, com professores, técnicos, egressos, comunidade, em que ele contém esse conjunto organizativo do que precisa para desenvolver esse perfil profissional. Perfil profissional, um currículo e a forma de operacionalização. E nós temos também, depois deste nível, nós temos aqui, que ele vai ficar, o plano de ensino. O plano de ensino, ele tem um nível, digamos assim, na nossa universidade, de departamento e mais ainda especificado das atividades de ensino, que é um conjunto de disciplinas, de estágios, de seminários, o que se oferece ao estudante, então, para ele adquirir essa competência. Este plano de ensino, ele vai conter, digamos, essas especificidades do tempo
e do conhecimento para que a gente possa desenvolver então esta formação profissional. E aqui sempre é importante lembrar algo que a Paloma trabalhou na sua entrevista, que é este conjunto todo de coisas que nós temos aqui, desde a legislação nacional, desde a descrição do projeto pedagógico e do plano de ensino, é o que necessariamente a gente chama de currículo, ou seja, esse conjunto de experiências que nós oferecemos e que o aluno desenvolve para se tornar o profissional em nível de universidade que nós estamos tentando oferecer.